uma temática que decorre de um projeto, é o projeto 8.046 de 2010, que teve uma tramitação muito séria, muito rápida no início. Depois, como só ia acontecer, tendo em vista de ser um projeto decorrente de um anteprojeto ousado, revolucionário, o legislador brasileiro é conservador e acabou, então, aprovando. Faltam a aprovação de alguns temas, a aprovação essa prevista, discussão e aprovação para o próximo dia 17. Aliás, por coincidência, hoje, eu li isto na sexta-feira passada, hoje deve ter sido definitivamente aprovado na Câmara e agora volta para o Senado, porque é assim que funciona o processo legislativo, tendo em vista as alterações ocorridas. E essas alterações mostram, numa primeira análise, que o projeto, vamos dizer, aprovado na Câmara dos Deputados é muito mais próximo, muito mais similar ao Código de Processo Civil em vigor do que a versão aprovada no Senado Federal. A rigor, nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Vocês vão ver pelos temas que eu vou trazer em seguida à colação, para mostrar que realmente nós estamos falando de uma nova legislação, mas de nova ela tem apenas a moldura, porque o cerne é muito próximo. Isso traz um alento para o advogado, sobretudo se o advogado, o profissional do direito, tiver presente que o problema da intempestividade da prestação jurisdicional, o problema da demora do processo, que é decantado, e muitos dos senhores já nasceram, não é? Na seara, no âmbito, na esfera deste fenômeno, ou seja, quem tem pai advogado, mãe advogada, desde pequeno já ouviu falar que o processo é lento, o processo é demorado, sobretudo quem vive e quem advoga no estado de São Paulo. Ora, esse desvio de rota não decorre da legislação. Essa noção, essa percepção de que o advogado é o culpado, o advogado recorre muito, está aí o processo do mensalão, isso é um equívoco. É um equívoco de visualização do fenômeno processual. Por quê? A resposta é até simples. Porque as etapas mortas do processo é que alongam a sua duração. Ou seja, a distância entre os atos processuais. Isso acontece na Justiça do Trabalho, acontece na Justiça Civil. Aí basta comparar o sucesso da arbitragem. Por que a arbitragem tem os prazos? Normalmente, eu já peguei a arbitragem se arrastando por 2 anos. Mas por que a arbitragem é mais rápida? Porque os árbitros não têm aquele número exacerbado de processo. Os árbitros, o maior número possível de arbitragens em que um árbitro trabalhe, ele vai, então, junto com os outros, na arbitragem colegiada, que é mais ou menos a regra, são 3 árbitros, ele vai marcar uma audiência, vai marcar para ali 1 mês, para dali 20 dias, quer dizer, não há as etapas, não se verificam as etapas mortas do processo. Não é? Esse, vamos dizer, obstáculo que enseja, então, a intempestividade, não é, da prestação jurisdicional, que causa um mal social enorme. A demora do processo conspira contra o judiciário, conspira contra as partes e conspira contra o profissional do direito, o advogado. Enfim, eu não vou me alongar dizendo quais são os males, frisando quais são os males da demora do processo, porque todos os senhores já têm conhecimento. Na Europa, hoje, o prazo razoável e média é de 5 anos. 3 anos em primeiro grau, 2 anos em segundo grau. A partir do 5º ano, cada jurisdicionado, não importa se tiver ou não razão, ele já recebe do Estado
em que ele vive, por exemplo, da Itália, que tem a segunda justiça mais emperrada da Europa, dos países que integram a comunhão, a comunidade comum. A União Europeia, a Grécia vem em primeiro lugar, Portugal já esteve em terceiro lugar, hoje já está em quinto, enfim, cada ano que ultrapassa o quinquênio, cada parte já recebe 500 euros, né, por cada parte de demora do processo. Então, se o processo demorar 2 anos, sobejar 7 anos, ele já tem, cada parte já tem direito objetivo de receber 3.500 euros do estado em que o processo estiver, do país em que o processo estiver correndo. A menos que, excepcionalmente, se trate de processo em que uma das partes é idética ou de um processo de falência, a demora aí tem um valor muito maior, muito mais significativo. Então, essa indenização pode chegar até a 20.000 euros, enfim, dependendo do tempo da demora. Enfim, quando se tem a expectativa, quando a comunidade jurídica tem a expectativa da vigência de um novo código, o que se pensa, então, é que num passe de mágica tudo correrá às mil maravilhas. Ou seja, o legislador é sábio, a comissão de juristas procurou fazer o melhor possível e agora, então, nós vamos ter um processo mais sério. Puxa, que graça, por que não pensaram nisso antes? Isso é um engano. Enquanto, eu dizia para o doutor Lucena há pouco, trocando ideia com ele, sem querer ser o dono da verdade, enquanto o judiciário continuar a ser o serviço de atendimento ao consumidor, ou seja, o call center das empresas privadas que prestam serviço público, exemplo, plano de saúde, telefonia, empresas de transporte rodoviário e aéreo, nós vamos ter uma justiça emperrada. Quer dizer, não é possível judicializar questões que o autor já sabe o resultado, o réu já sabe o resultado, às vezes a gente não sabe bem a quantificação. Extravio de mala. Vocês acham que está certo entrar hoje com a ação porque a companhia contra-notifica a companhia aérea dizendo que não, que aplica a Convenção de Varsóvia, quando todo mundo sabe que mesmo em voo internacional, se tiver um brasileiro que perder a mala dele em Berlim, ele vem aqui, entra com a ação, aplica o direito interno, o CDC, o bilhete foi comprado aqui, ponto de partida foi aqui, é aqui que ele tem, não tem nada que ver com a Convenção de Varsóvia. Essa era uma defesa que se aplicava lá em 1995, 96, logo depois da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Vocês acham que tem cabimento? O sujeito precisa de uma prótese, ele vai no Einstein, como exemplo, no hospital, no Sírio-Libanês, plano de saúde bacana e tal, opera, tem que colocar aqui a prótese de titânio. A companhia de seguro falou, não, eu cubro os dias de internação, dependendo do plano, mais a operação. Mas a prótese não está incluída. Ah, não está incluída? Não. Então o hospital fala, tá bom. Então o sujeito sai sem a perna, sem a prótese, dá uma perna para ele na saída. E vocês acham que tem cabimento um negócio desse? E o judiciário para cobrar a prótese, todo mundo sabe, já tem jurisprudência. Quando nós falamos em ação repetitiva, que há essa luta aí contra o processo repetitivo, e o Código traz um capítulo para acabar. Isso já mostra que essas ações não podem, o próprio nome está dizendo, se é repetitiva, não pode ir no judiciário. As agências reguladoras dessas atividades públicas que prestam serviços que são prestados por empresas privadas, tinha que ter pré-fixado já. Isso já vinha pré-fixado. Inverte o ônibus, primeiro desembolsa, paga. Se aquele caso for excepcional, você vai lá e cobra. Se o sujeito agiu de má fé e tal, cobra e tal. Quer dizer, não tem que discutir. Não tem que realmente levar para o judiciário. Então, o judiciário tornou-se o quê? Um serviço de atendimento ao consumidor. Essa que é com o tempo, claro, ele já tem, essas empresas já têm o jurídico interno, então para elas, quanto pagar depois, seguro, então você faz um seguro, claro que eu estou generalizando, não é bem assim. Agora há pouco bateram o meu carro, aliás, minha sogra estava dentro do carro, e tem um motorista lá no escritório, falei, pô, você bateu justo do outro lado, né? Eu comentei com a minha sogra, ela ficou louco da vida. A seguradora foi super eficiente, pô, não é essa a regra.
Ou seja, você faz o seguro, depois fala, ah, não, esse motorista não podia estar dirigindo, não sei o que e tal. Mas ele é maior de 25 anos, está dirigindo um automóvel com uma pessoa que é paralítica e tal. Não, não, mas ele tem 25, ele completou, ele tem 25, então ele não pode, porque mas ele já tem 25 e 2 meses. Vai para o judiciário isso aí, quer dizer, é até 25, mas entende a tal seguradora, se pegar, se colar, colou. 25 e 2 meses, não, acho que era 24 e 2 meses, uma coisa assim, eu não me lembro o detalhe agora, mas o sujeito já tinha idade para dirigir. E falou, não, era assim, até os 25 anos que não podia pegar o automóvel. E ele tinha 25 e 2 meses, não, mas ele tem 25, então ele não mas tem 25 completo já, não, mas, quer dizer, ele já está indo para 26 já, não, mas ele tem 25, está lá 25 e tal, vai para o judiciário, isso é má fé notória, má fé notória. Aí o problema da quantificação das indenizações, nesses casos de má fé notória, caso repetitivo, a condenação tinha que ser maior. Processo, dizia um grande jurista, o Chiovenda, processo não pode ser fonte de enriquecimento da parte. O processo não é uma instituição na qual se vai buscar bons negócios, o processo judicial. Mas, por outro lado, não pode ser fonte de frustração. Então, quando nós falamos de uma indenização maior, não é para enriquecer ninguém, mas é aquilo que os americanos falam de punitive damage, ou seja, é a indenização maior para mostrar para o autor daquele ato ilícito que ele não deve repetir. Quer dizer, é uma punição que aumenta a simetria daquele bem da vida, vamos dizer, que foi violado por conta do ato ilícito, há mesmo uma assimetria. Mas é para sinalizar, para ele não repetir. E aqui no Brasil, muitas vezes, nós vemos com certo acanhamento. É como litigância de má-fé. Eu, como advogado, evidentemente que deveria olhar com um certo receio a litigância de má-fé. Mas há muitos casos em que nós percebemos que o advogado abusa, reabusa o nosso colega. E os tribunais, não, afasto a litigância de má-fé, porque ali é o exercício do direito de defesa e tal. Tem lugar aqui na frente. Ó. Então, o código o código em vigor e o código projetado, não é? Traz instrumentos, mecanismos de combate ao dolo processual. E nós verificamos que os tribunais, e até é paradoxal, às vezes o tribunal é muito acanhado, e às vezes não é caso, o sujeito pôs embargos de declaração, tem súmula do STJ, no sentido de, a súmula 98, salvo engano, que os embargos de declaração com fim de pré-questionamento não constitui ato procrastinatório, portanto não deve haver multa. E aí, neste caso, há turmas julgadoras que impõem a condenação. Então, realmente 880, quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Aí temos que entrar com recurso especial, arguína preliminar de descabimento da multa, passa isso pelo STJ, quer dizer, é uma eternidade, porque o STJ hoje também tem atrasado muito, e depois sai um despacho, que é uma das coisas mais perversas. Tendo em vista o tempo que o recurso se encontra aqui no STJ, determinam que as partes se manifestem e ainda têm interesse no julgamento. Isso é a coisa mais ridícula, né? É subestimar a inteligência do profissional. Ora, está na lei, se porventura a parte perder o interesse, ela que deve ter o ônus de entrar com uma petição dizendo, olha, vem desistir porque as partes se compuseram e tal. Então isso aí é a decisão de preguiçoso, né? De ministro preguiçoso. Eu fui falar com o ministro, tido como muito sério e tal, e o ministro então diz, olha, o senhor vem aqui falar comigo, daqui a 6 meses, eu vou ver se eu ponho em mesa. Se daqui a 6 meses eu não colocar, o senhor volta aqui no tribunal. Quer dizer, isso é espezinhada. Ah, muito bem, ministro. Pois não, obrigado e tal. Eu fui 2 vezes até hoje, não foi julgado, e agora saiu o despacho e sai aquela decisão do sistema PUSH do STJ,
na sexta-feira saiu, falou, puxa, julgou, né? Monocraticamente e tal. E aí, na segunda-feira ou terça-feira, quando estava disponibilizado, manifeste as partes se há interesse ainda na... Quer dizer, é o fim da picada, isso é preguiça de julgar. E era o mais recente, que eu tenho dois da mesma turma, das mesmas partes, tenho dois, o mais antigo está lá, esse daí está aguardando mais tempo lá para ver se o interesse permanece, causando um prejuízo enorme, porque é um valor considerável, e o cliente vem sistematicamente, o meu cliente, que é uma consultora aqui de São Paulo, renovando a carta de fiança, que tem um custo financeiro para um valor alto, evidente que torna-se oneroso, não é? Aquela demora perante o STJ. Há muitos ministros, como aqui em São Paulo, muitas câmaras, e por que não dizer juízes de primeiro grau, que dão vazão, a questão de método de trabalho, dão vazão e conseguem julgar de uma forma mais eficiente, mais célere, não é? Cumprindo o papel que lhes cabe. Código de Processo Civil, projetado, em vias de passar pelo Senado, ser revisto, é uma incógnita sempre. Quando as editoras já estão se movimentando, cada qual segregando um time de especialistas para os respectivos comentários, como agora a coisa está quente, vamos dizer, significa que a informação é quente, é aquilo que fala informação de cocheira, quer dizer que deve passar sem muita alteração no primeiro semestre do ano que vem no Senado. Até porque houve uma discussão sobre os pontos mais importantes que nós vamos ver. Alguns ainda estão faltando, que deverão ser definidos, ou devem ter sido definidos hoje, como honorários para o advogado público, não é? Que é uma questão muito importante, e há uma divisão muito grande na Câmara. Outra coisa, prisão de devedor de alimento, se cumpre prisão em regime fechado, ou, coitadinho, em regime... hoje eu já nem sei mais quanto regime, porque eu não entendo mais nada com esse negócio do mensalão, o doutor Lucena que pode dar uma aula aqui, porque o regime é de um jeito, mas o sujeito não pode sair, porque fica assim, agora no Natal ninguém sai, precisa aprovar o trabalho, complicação. Então, se a pena aplicada é uma, por que está sendo cumprido um outro regime de pena? Me pergunto, eu tenho filhos e tal, em idade de extrema curiosidade, vizinho faz esteira comigo lá, mas por que o sujeito não cumpre, tal, o Zé Dirceu, por exemplo, no caso? Porque eu não sei explicar, eu prefiro não dar, porque a pior coisa que tem na nossa profissão é chutar ou subestimar a inteligência dos outros. Então você fala, não é minha área e tal, porque se eu não entendo, como é que eu vou explicar lá para uma dentista aqui? Melhor não explicar, porque depois ela tem um advogado criminalista como cliente, que sabe mais, a gente fica com cara de taxa. Então, na advocacia, conselho de mais velho, não chuta. Chutar nem para o cliente. Esse negócio de chutar é humano nós não conhecermos toda a ciência do direito, mesmo que seja da nossa área. A senhora, por exemplo, faz advocacia de família. Vem lá a pessoa com uma questão ou de família e sucessões, de sonegados, bem sonegados, você não sabe na hora, fala, olha, não, eu vou tomar nota, vou ver, a senhora me procura daqui 2 dias, 3 dias, enfim, eu ligo para a senhora e tal, para responder isso. Isso faz parte da nossa atividade. Quanto mais velho nós vamos ficando, mais a gente tem consciência de que nós não podemos dominar tudo. Você não pode ser preguiçoso também, como eu tinha um primo que parou de advogar em boa hora, que ele ligava invariavelmente na hora do almoço, quando ele estava se deslocando para fazer audiência, ele dizia, qual que é aquele artigo mesmo do procedimento sumarício? Na época era o sumarício, quer dizer, isso é preguiça mental. Um dia eu não aguentei, falei, não tem índice o seu código? Procura no índice, pô. Isso é preguiça. Outra coisa, do céu não cai. Então o que o advogado precisa ter hoje? Ele precisa ter um conhecimento razoável, por esforço próprio. Se ele tiver tido um bom professor na matéria, melhor ainda. Saber, mesmo para direito penal, eu digo isso porque o doutor Lucena é criminalista, uma boa base de direito civil. Eu sou professor de processo civil, mas eu falo para meus alunos, eles olham para mim e falam, pô, será que ele tomou alguma coisa hoje? O advogado precisa saber direito civil, qualquer que seja a área que ele trabalhe, trabalhista,
criminal, tributário, ele precisa saber, em primeiro lugar, direito civil. Bem, uma base de direito civil. Pois ele vai advogar para a área que ele quiser, de marcas e patentes. Ele precisa saber aquelas noções básicas de direito civil, obrigação, como é que, sobretudo, direito contratual. Para ler um contrato, até um criminalista precisa examinar para verificar como é que é, da onde decorreu, no caso de colarinho branco, por exemplo, é necessário verificar o contrato. Primeira coisa, tem que ter uma base. Segunda coisa, ter alguns livros fundamentais, ou ter lido, ou ter xeretado alguns livros fundamentais já na área, alguns de teoria geral e tal. E, em terceiro lugar, saber lidar hoje, que é muito importante, com as ferramentas de busca de decisões judiciais. Nós estamos hoje raciocinando no Brasil, tendo em vista o prestígio que os tribunais angariaram depois da Constituição, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, em matéria civil e em matéria criminal, não é? Depois da promulgação da Constituição, e vale muito hoje um acórdão que encaixe num caso concreto que nós temos, que nós estamos patrocinando, estamos trabalhando. Isso é fundamental, é meio caminho andado já, se nós estivermos com bom direito ali acompanhando, se tivermos uma decisão que prestigia aquela linha, uma decisão do STJ, uma linha, na linha que nós estamos seguindo. Hoje é palpitante, por exemplo, a questão da sucessão do cônjuge ou da companheira. Fica todo mundo esperando o STJ julgar se o cônjuge herda, se não herda, na falta de ascendentes, de descendentes, se é um tema desses assim, palpitante, fica o Brasil inteiro esperando, então, o STJ decidir essas questões. Então, são essas três, vamos dizer, essas três bases para o advogado hoje. Um estudo razoável, um conhecimento razoável, um esforço pessoal razoável, uma boa doutrina, que não precisa ser muito extensa, e saber lidar com a jurisprudência, com os sites de jurisprudência, em especial do STJ, dos tribunais estaduais. O nosso, aqui de São Paulo, lamentavelmente, é criticável sobre todos os aspectos. Mas, enfim, com cuidado, dá para nós irmos fazendo tempo da Associação dos Advogados, enfim, do Tribunal do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, quando nós estamos diante de um código projetado, que está em adiantado estado legislativo, em adiantado estágio do procedimento legislativo, nós temos que verificar, ainda não temos que nos preocupar com a topologia, onde é que estão os recursos. Por exemplo, os recursos estão no fim. O Código tem 1086 artigos. Os recursos estão lá no fim. O Código que inicia tem 11 artigos sobre princípios. Estão todos, menos o da cooperação, estão todos na Constituição. Mas é importante, o legislador, ele, aqui no Brasil, continua com aquela mesma ideia de 1988, vale dizer, de realçar o devido processo legal. É chover no molhado. Então, vem lá, o contraditório, não só no início, mas deve ser observado durante toda a fase, em primeiro, em segundo grau, quer dizer, do início até o fim. É o contraditório que agora estão chamando, sempre existiu isso, mas é o desejo do jovem contraditório dinâmico, como se o contraditório tivesse sido estático. Sempre o contraditório é exigido em todas as fases do processo. Eu entendo que aquele artigo 454, inciso 3º, parágrafo 3º do atual Código de Processo Civil é inconstitucional, porque os juízes, muitos entendem que a entrega de memoriais tem que ser simultânea. Não pode ser simultânea, porque o contraditório enseja que o réu, isso sempre foi assim, fale depois do autor. É no processo penal assim e tem que ser no processo civil. Não existe ato processual sigiloso. Sempre o réu fala por último. Você imagine se isso inverte no processo crime, dá uma bruta do... Imagine uma alegações finais no processo penal com entrega simultânea, Ministério Público e a defesa.
está nulo o processo. A mesma coisa acontece no processo civil. Então há um realce do dever de fundamentação da sentença, da publicidade, do direito à prova. Então, esses 11 artigos dizem respeito a esta principiologia que tem matiz constitucional. Pois no artigo 12 há um dispositivo ético, moral, importantíssimo. Importantíssimo. No artigo 12, sempre que eu vou me referir agora, é do projeto 8.046 de 2010, aprovado na sua quase inteireza, na sua quase totalidade, faltando 4 destaques que devem, como eu disse, ter sido aprovados ou discutidos hoje, se não houve nenhum adiamento desta votação. O artigo 12, então, traz uma norma que é uma novidade, é necessária essa norma, e realça o princípio da igualdade, que é a de que os tribunais deverão publicar uma lista dos processos numérica e o juiz e tribunais deverão seguir a ordem cronológica, para evitar o pistolão. A senhora é juíza, queria falar com a senhora na saída. Pode ter um caso meu, assim, será que não dá para a senhora adiantar? Meu cliente é tão necessitado nesse caso e tal. Tem as exceções, que são aquelas do privilégio. Isso tem no mundo inteiro, ou seja, quando a idade, não é? Está aqui no artigo 12, as exceções nos casos em que quebra a ordem, né? A lista de processos aptos a julgamento deverá ser permanentemente estar à disposição para consulta pública. Olha que dispositivo que tem um cunho moral importante. Em cartório e na rede mundial de computadores, o senhor sabe quando está chegando o seu. Isso dá para dar uma luz para o cliente. Fala, nós somos o 12º, depois ele ter esperado 10 anos, agora está o 12º. Estão excluídos da regra do caput as sentenças proferidas em audiência. Lógico, a sentença proferida em audiência quebra naturalmente a ordem. As homologatórias de acordo, ótimo. Ou de improcedência liminar do pedido. Essas não vão seguir. É mais ou menos óbvio isso, mas está aqui para evitar dúvida. O julgamento de processo em bloco para aplicação da tese jurídica firmada. O julgamento de recurso repetitivo. O julgamento dos embargos de declaração. O julgamento de agravo interno. As preferências legais. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. A causa que exige urgência no julgamento. Então, tem uma lista de exceções muito bem justificável e tal. Depois, o artigo 85. Eu pensei aquilo, não vou ficar repetindo aqui, senão nós teríamos que dar um semestre aqui de ver a ordem e tal da matéria. Eu estou trazendo hoje um primeiro contato para muitos. 85. Assim como o artigo 20 do atual Código de Processo Civil, o 85 da legislação projetada é o artigo mais importante, ou seja, o que trata de honorários advocatícios, como os senhores sabem. Então, o que tem de novidade nesse artigo 85? 2 aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, é que vai de 10% a 20%, igual ao parágrafo 3º do artigo 20, tá? Está no parágrafo 1º isso, de 10% a 20%, não cumulativamente, incluindo honorários na fase recursal. Ou seja, como hoje se sabe que a parte vai recorrer, o juiz não vai dar 20% de cara, é uma faca de 2 legumes. Era até 25% no anteprojeto. Ficou o mesmo patamar de 20%. Então, o juiz de primeiro grau dá 10%. A parte recorre e é mantida a sentença, no acórdão se dá mais, por exemplo, 5% ou mais 10%. Não pode ser cumulativamente, dá 15%, mais 15%.
o teto é de 20%. Mas é possível, inclusive em agravo, dá 2% de honorário. Não pode ultrapassar de 20%. Quer dizer, se o advogado recorrer muito e não tiver razão, vai chegar nos 20%. Essa é a primeira novidade. A segunda, então pode, tanto no recurso como em qualquer incidente, pode, como agravo, por exemplo, aliás, o agravo é o recurso, mas um outro incidente, uma exceção de suspeição, por exemplo, quer dizer, o advogado trabalhou mais, esse trabalho é reconhecido 20%. Sempre é do advogado e não é compensável, como é hoje. Repete, inclusive, aí, acho que no artigo 86, um desses para baixo, repete, mais para frente um pouco, acho que 88, repete o estatuto da OAB, que é direito exclusivo do advogado, que ele pode executar em nome próprio, etc, etc. Fala, inclusive, que pode executar em nome da pessoa jurídica, da qual ele faça parte. É o que está na jurisprudência hoje, que é possível levantamento e tal. Então, está bem adequada esta parte no Código de Processo Civil projetado. O outro aspecto é que se estabelece, ainda uma vez, um privilégio para a fazenda pública, mas traz um patamar, até 10% de tanto a tanto salários mínimos, de tanto a tanto. Então não fica assim, ao alvedrio do juiz fazendário, dar honorários contra a fazenda de forma ridícula, de forma que acaba aqui, o parágrafo 3º do artigo sempre do 85. Mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Então, se a causa tiver 200 salários mínimos, até 200 salários mínimos, o juiz não pode dar menos contra a fazenda, menos de 10%, nem mais de 20%, claro. Mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, que já até 8%, quer dizer, de 8% a 10% já dá alguma coisa palpável, não fica mesquinhando a atividade do advogado. E aí vai ainda, o inciso 5 é o que dá, que são as causas de maior valor, mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários mínimos. Me parece, quer dizer, é melhor do que se trabalhar numa causa dessa, contra a fazenda, ganhar e o juiz fixar em R$ 1.200, né, que avilta a nossa profissão. E aí não adianta, você recorre, tal, o tribunal não é muito sensível, o STJ, que encampou bem aquele movimento iniciado na Associação dos Advogados, depois repercutido no Instituto e aqui na OAB, de que os honorários não são gorjeta, evidentemente que o STJ tem apreciado, tem prestigiado esse movimento muito justo dos advogados, mas também não é com tanta, vamos dizer, ênfase que esses honorários são aumentados lá na superior instância. É muito comum o STJ se furtar do exame quando diz que os honorários são justos ali e teria que reavaliar a prova para saber o trabalho do advogado, a extensão do trabalho. Só quando naqueles casos mesmo de honorários irrisórios, vexatórios, é que o STJ tem, então, se manifestado favoravelmente ao advogado, assim também, excepcionalmente, diminuindo, sobretudo contra o poder público, aqueles honorários milionários, reenquadrando naquilo que se entende adequado, que se entende legítimo o advogado, pelo esforço e pela dedicação empreendidos por ele, deve receber. O artigo 105, que levou a nossa comissão aqui na OAB a se reunir, a Comissão de Direito Processual Civil, que eu tenho a honra de presidir, porque eu consegui, conversando com o assessor do deputado, Paulo Teixeira,
então relator da matéria, eu consegui, aos 47, tirar a intimação por via eletrônica, a intimação do advogado. E o artigo 105 previa que da inicial, da procuração, tinha que ter o endereço eletrônico do advogado. Agora não fala mais endereço eletrônico, foi suprimido, em boa hora foi suprimido. Essa questão do processo eletrônico deve ser vista como um instrumento do futuro para facilitar, não para ser perverso. Tanto é que eu escrevi um artigo, e foi dada a devida divulgação, de que o tribunal, em junho, maio, junho deste ano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 2 oportunidades sucessivas, traiu, perverteu o processo eletrônico ao julgar revel a confirmar, em 2 agravos de instrumento, a confirmar a revelia, melhor dizendo, a deserção, não, a revelia do réu, porque no âmbito do processo eletrônico, com réus, com procuradores diferentes, não se aplica o artigo 191. Veja o grau de perversidade, o requinte de perversidade. Está escrito em lugar nenhum. O tribunal entendeu que não conta o prazo em dobro. Esses 2 acordos repercutiram na 30ª Câmara, aqui do Tribunal de Justiça nosso, uma Câmara integrada por gente séria, mas se sentiram contagiados. E já tem um acordo do nosso Tribunal de Justiça, entendendo que no processo eletrônico não se aplica o 191. A míngua de legislação específica. Quer dizer, isso é de um grau, eu diria, de traição, de deslealdade para com o advogado, com efeito retroativo. Ainda que não precisasse de lei, ainda, alterando a regra do 191, que fosse uma ilação lógica, tem que valer daqui para frente, não pode ir para trás, porque o que interessa para o judiciário, imagino eu, é julgar o direito da parte. Quer dizer, um tribunal que vira as costas para as partes, e consequentemente para o advogado, como é que eu vou explicar para o advogado? Eu, como advogado, vou explicar para a parte: olha, perdemos o prazo. Se nós 2 somos contratados por litisconsortes diferentes para contestar num processo eletrônico, combinamos direitinho a linha de defesa, na frente dos clientes, depois marcamos uma reunião para afinar, uma coisa séria e tal, contestamos uma causa de 1 milhão, no dia seguinte nós estamos devendo, nós 2, que estávamos quietinhos no escritório nosso, baseados no princípio da confiança que emerge da legislação, nós estávamos devendo, nós éramos devedores de R$500 mil, 500 para cada um. Quer dizer, está certo isso? Será que um juiz desse põe a cabeça no travesseiro e dorme? E o direito da parte que está atrás disso tudo? Quer dizer, agora, no projeto, está escrito: no processo eletrônico não se aplica a regra do caput ou a regra. Então, aí, o advogado não pode mais, tá certo? Não pode mais. Vejam depois o artigo 105, 106, que desapareceu. E aqui tem, não estou encontrando agora. Bom, está na sequência aqui que não se aplica no processo eletrônico a contagem em dobro. Me desculpe eu não ter aqui a mão agora, porque eu já vi tanto o projeto que foi mudando, que nem as minhas anotações, mas tem um dispositivo na última versão que tem exatamente esta redação, que não se aplica no processo... deve estar aqui na seção de prazo. Mas não vou ficar perdendo tempo procurando isso, deixa eu só dar uma espiadinha aqui. Prazo se eu respiro um pouquinho. Bom,
O artigo 133 trata do incidente, isso desde a primeira versão, eu bati o pé com isso, bati o pé, fui à comissão, mandei por escrito, não foi criada por mim, fui um dos que idealizou, dentro de um Estado democrático, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Meus prezados colegas, eu sei que nós advogamos, ou a maioria dos advogados que fazem o contencioso civil, advogam tanto para o credor quanto para o devedor. Então, já fui criticado quando defendi esse dispositivo, que é o 133. Ou seja, não pode, num país que tem um sistema legal democrático, ser avisado pelo gerente do banco que... Quer dizer, o gerente do banco fica sabendo antes dele que a conta dele foi bloqueada na desconsideração da personalidade jurídica. Ele precisa ser citado, ele tem que se defender. Aí me fala, bom, mas aí o dinheiro já foi. Bom, mas eu prefiro dar o direito, a garantia de defesa para o cidadão, e depois você vai atrás dos bens dele, você oficia o banco como juiz, manda ver quanto tem o dinheiro, impõe sanção para ele, pecuniária, para ele... exibir o dinheiro em juízo, se for o caso, do que ele ser surpreendido pelo gerente do banco. Doutor, o senhor sabe, a sua conta tem uma ordem judicial que foi bloqueada integralmente e tal. Quer dizer, não tem cabimento isso, não tem cabimento. E, portanto, hoje, de acordo com o artigo 133 e seguintes, 133, 134, 135, deve, antes da desconsideração, requerida pela outra parte, pelo Ministério Público, enfim, pela parte credora, naturalmente, pelo Ministério Público, ele deve ser ouvido, deve apresentar a defesa, portanto, ser ouvido, e aí sim o juiz julga o incidente. Julga o incidente. Dessa decisão cabe agravo do instrumento, sem efeito suspensivo, e aí os bens dele podem ser constritos, tá certo? Mas ele tem que ser ouvido primeiro, antes da desconsideração. Antes da desconsideração. Tem o risco da dissipação de bens, claro que tem, mas ele tem o direito de ser ouvido, assim como qualquer cidadão. Nós não temos um dispositivo no Código, exceto nos alimentos, que antes da pessoa ser ouvida, a invasão patrimonial. A invasão patrimonial deve vir depois da pessoa ser ouvida em juízo. O artigo 220, aliás, o 214 e o 216, eu francamente não sei se sou favorável do 214 ou 216. 214 combinado com o 216. Prevê que os prazos processuais não correm nos feriados. Até aí, tudo bem. Só que no 216 há o esclarecimento de que sábado e domingo e feriado, na acepção do termo, sábado e domingo e feriados se enquadram na redação do artigo 214. Ou seja, o prazo não é mais contado corrido. Uma publicação, uma intimação que sai na quarta-feira, não vamos falar de feriado, na acepção, dia da padroeira do Brasil, não é isso que eu estou falando. Né? Quarta-feira, disponibilizado, publicado na quinta. Primeiro dia do prazo, sexta, suspende, sábado, domingo, aí continua correndo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. São 5 dias mais um sexta. 7, né? 5, 6. Pula sábado, domingo, aí vai. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mais 5. São 10 e 1, 11. Depois, os dias úteis. Aí sábado, domingo é considerado feriado, e aí vai, tal. Para o advogado descansar. Eu confesso que já tem, eu fico, causa um constrangimento, eu como advogado, falar isso no meio de advogado, pode se levar tomate aqui. Mas a gente tem que ser franco.
É o tipo do lobby que não, nós estamos acostumados. Eu, filho de advogado, vi meu pai trabalhar, eu trabalho. É fácil falar, é chato, mas a nossa profissão, tem um dia que você trabalha mais, um dia que depois você fica uma segunda, uma terça sem trabalhar muito, depois você tem o prazo da... O que acontece, via de regra, claro que pode ter um advogado que trabalha num sistema sem fim e ele precisa do sábado e domingo. Claro que o sábado e domingo, quem não gosta do sábado e domingo? Todo mundo gosta, mas não sei se isso combina com uma justiça que tem um estigma de ser lenta. Se nós estivéssemos na Finlândia, que o povo não briga muito, tal, né? Briga menos, na Suécia e tal, talvez isso fosse formidável. Eu tenho um pouco de dúvida, tá? É o 214, o 216, ou 220 prevê mais benesses para nós. Os prazos não correrão entre 20/12 e 20 de janeiro. Isso é lei. Então não é portaria de tribunal. Os prazos não correrão um mês de férias. Aqui, em vez de ir até o dia 6, isso eu não vejo assim como aqui, porque também aí umas férias quem não gosta e tal. Eu sou, vamos dizer, menos favorável ao 214 combinado com o 216. Aqui não. Aqui porque no fundo, as câmaras dos tribunais também jogam para frente um pouco. A gente já vive, mas corre o prazo, mas a gente já vive num clima de... Só em advocacia de família, que não tem tempo, e no criminal, de certo modo, também. Mas ninguém procura, é mais difícil de procurarem na primeira quinzena, porque o cliente também potencialmente está viajando, não é que não tem serviço, mas diminui os primeiros 15 de janeiro, do dia 20 agora até o dia 15, e mais em direito de família. Minha mulher faz advocacia de família, está lá. Uma cliente fazendo chantagem com uma mulher fazendo chantagem com o nosso cliente, uma cliente nossa fazendo chantagem com o marido. São aquelas coisas de fim de ano. Ele quer ir por Orlando, o dia dele é a partir do dia 5, ele não conseguiu passagem para o dia 5, conseguiu para o dia 4. A mulher falou que se for viajar dia 4, tirar um dia da guarda, do contato com as crianças com ela não dá o passaporte. Então isso tem, esses problemas tem. Sempre tem um doente mental que esquece de pagar a pensão, não paga, é preso no dia 24 de dezembro. Essas coisas acontecem. Então, prefiro pagar honorários, mas aquela jararaca eu não pago. Você vai preso e tal. Eu falei, vou preso, mas eu não pago. Então tem de tudo. Vocês sabem que a natureza humana... Minha mulher foi cumprir com o advogado do escritório uma busca e apreensão de menor no Tatuapé. O sujeito não teve dúvida. Ele pegou o automóvel dele, saiu em toda velocidade, aqui não tinha ninguém dentro do carro, e deu com o carro dele, um Audi, deu no carro da mulher, que era um Toyota da cliente da minha mulher. Deu com toda, jogou o carro em cima da calçada. Polícia, B.O. Quer dizer, é parafuso... Quem que vai julgar? Ninguém vai julgar. Essas coisas são coisas dessa água não beba. A vida é cheia, o advogado sempre tem que pensar nisso, né? A natureza humana. Então você acha um absurdo aquilo, mas acontece. Pessoa com curso universitário, os dois com curso universitário. Entre o céu e a terra tem muito mais coisa, como já se disse. Bom, essa questão certamente tem... A Câmara hoje é formada por muitos advogados, né? Então mexeram nessa... A condenação não, de honorário já vem, era até 25%. Mas estes prazos maiores aqui vêm da Câmara. O artigo 334 traz um instrumento que eu diria moderno, é a conversão da ação individual em ação coletiva. Isso é muito moderno, isso existe nos Estados Unidos também. Naquela famosa ação, eu trabalhei para 2 brasileiras, mas tudo por correspondência, numa ação coletiva no estado do Maine, que começou com uma ação individual, uma célebre ação coletiva, 10 anos atrás, de prótese de seio. Depois a empresa quebrou, não indenizou ninguém no mundo. Mas eu tive essa experiência de silicone, né? Uma empresa lá
Na época foi uma coisa, ela disseminou prótese para o mundo inteiro. Eu trabalhei para 2 brasileiras, muito bem feita a comunicação processual em 3 idiomas, em inglês, em português e em espanhol. Então eu recebia aquela comunicação para todos, se ela exercia o direito, se elas exerciam o direito de ficar opt-in ou opt-out, ou sair da classe. É muito, muito bacana e tal. E começou com uma ação individual. E depois eu acompanhei, por curiosidade, como é que era esse instrumento nos Estados Unidos. Então começa uma ação individual e aí, com o número de interesse, aglutina, vai demorar mais, mas o resultado é muito maior, porque uma sentença julga todo aquele universo. Então é como se fosse uma reclamação, vou dar um exemplo aqui, sem nada, contra um banco, banco X, banco X, por uma tarifa que não deveria. Aí o outro sabe, entra como um assistente. O outro sabe, e o outro entra com uma ação autônoma. O outro entra com uma ação autônoma. Reúne, aquela ação individual passa para uma ação coletiva. E o judiciário verifica se o cara que entrou em primeiro lugar tem as condições técnicas para tocar para frente. O juiz faz uma análise, daí o juiz escolhe objetivamente, quem vai ser o manda-chuva da ação, quais pessoas vão ser o manda-chuva. Não é o que está previsto, mas é essa afetação da ação individual para a ação coletiva. Eu chamo a atenção, só não é um tema polêmico, mas é um instituto interessante. O artigo 363, deixa eu primeiro falar do Código Atual. O Código Atual tem lá no 330, 1 e 2, julgamento antecipado, que veio desde a redação original, quando a matéria é de direito ou quando for de direito de fato e a prova documental já for suficiente para o julgamento de mérito. E o inciso 2, nas hipóteses de revelia. É isso que está no 330. Com a reforma do artigo 273, mais de uma vez, inseriram lá aquele julgamento, no inciso 6, o parágrafo 6º do 273, aquele julgamento de parte incontrovérsia do pedido. Tá? Eu nunca considerei como antecipação da tutela. Está em lugar errado. Eu bati o pé, escrevi sobre isso. Se o juiz julga pedido incontroverso, ele está julgando antecipado o pedido, ele não está antecipando nenhuma parte da tutela jurisdicional provisoriamente. A decisão é definitiva, é o princípio de ser incontroverso o pedido incontroverso impõe decisão final. E eu sempre achei que ao invés de estar na antecipação de tutela, que implica provisoriedade, tinha que ter sido deslocado para o 330, inciso 3, vamos dizer. Julgamento de parte incontrovérsia do pedido. Agora eles acertaram. Agora no 363 está lá o julgamento antecipado parcial. É a sede adequada. 363. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. É exatamente o que está no 273.6. Tá? Então, eu chamo a atenção dos senhores que agora o legislador colocou num locus, numa sede mais adequada do que o que nós temos no atual Código de Processo Civil. Mesmo depois da Constituição Federal, mesmo depois que trouxe uma regra, que eu diria inusitada, no artigo 93, inciso 9, não existe nenhuma Constituição do mundo. Todas as decisões deverão ser fundamentadas e públicos serão os julgamentos, né, tal, sob pena de nulidade. A Constituição não é o texto adequado para se impor nulidade, é sempre a legislação ordinária. Mas é que o legislador, com tanta ênfase, ele via
o que se fazia nesse Brasil afora, fundamentação das decisões, preenchidos os requisitos, defiro liminar, ou não estão preenchidos os requisitos, indefiro liminar, e a fundamentação ficava na cabeça do juiz. Para recorrer, você tinha que fazer um exercício mental, sonhar com o juiz para saber por que ele indeferiu. Ou então levar o juiz pela orelha no tribunal e falar, agora você explica por que você indeferiu. Como é que eu vou recorrer se eu não sei os fundamentos, não conheço os fundamentos? Então o legislador inseriu essa regra de nível constitucional. Quer dizer, mas ainda persiste um pouco o caso, né? Ainda há muitos juízes que acham que têm o condão, né, de se equipararem a um dos Luís, eu acho que é o Luís XIV ou Luís XV na França, que dizia o Estado, l'état c'est moi, o Estado sou eu. E julgam de uma forma absolutamente lacunosa. Então o legislador, em boa hora, essa regra também do Código, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Normalmente, o que você pensa? A regra, ela é sempre, o que vocês imaginam, o que vocês veem, o que nós vemos? A regra sempre é positiva. Ela diz assim, são requisitos da sentença, isso, né? Ou a prova testemunhal deve ser assim e tal. Tem um artigo que é o 499, que também, sobre a fundamentação da sentença, que eu não me lembro de ter visto em alguma outra legislação algo parecido. É para frisar bem. Diz assim, são elementos essenciais da sentença, é o artigo 458 nosso, do Código atual. O relatório, os fundamentos em que o juiz, igualzinho, analisará as questões de fato de direito, o dispositivo e tal. Agora, parágrafo 1º, esse é o ponto. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que fala, como vocês vão ver, o que não é considerado fundamentado. Quer dizer, de antemão já está nulo já. Se limitar a indicação, a reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. E o juiz fala, eu julgo improcedente porque o artigo tal da lei de locação diz isso. Falo, bom, mas o que tem que ver isso? Você tem que explicar e tal. 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. É chique hoje você falar que pelo princípio da ponderação o autor tem razão. Quer dizer, conceito absolutamente, dada a sua notória boa-fé, aliada ao princípio da ponderação, é razoável julgar essa causa a favor. Parece aquele programa Zorra Total. Quer dizer, o sujeito fala um monte de coisa eloquente, conceitos indeterminados, mas não explica por que ele está agindo de boa-fé, por que é razoável e tal. Então, essa sentença também não será considerada fundamentada. 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão judicial. Meu amigo, se isso pegar, coitado das decisões que negam trânsito a recurso especial e extraordinário aqui do Tribunal de São Paulo. Essas decisões que indeferem o recurso especial são todas padronizadas, servem para qualquer processo judicial, para qualquer recurso, é uma chapa. Às vezes você entra com o recurso especial pela linha A, é indeferido pela A e pela C. Quer dizer, é uma coisa de louco. 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. 5, se limitar, isso daqui também é uma constante, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem indicar os seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. O sujeito fala, por que, como já julgou o Supremo Tribunal Federal, cita um precedente e não guarda a similitude com o caso concreto? Quer dizer, isso também hoje não é considerado, não será considerado pelo projeto aqui, decisão fundamentada.
E isto nos ajudará muito, porque de duas uma, ou o juiz incide no equívoco e a sentença está nula, ou ele capricha, não é na extensão, mas é na fundamentação. Os artigos 520 e 522 prestigiam demais os precedentes judiciais, dão um status para o precedente. Não vou chegar a dizer que nós estamos vivendo a era do common law, mas, como eu já disse, eu já adiantei, os senhores sabem, que o precedente judicial, quando guarda similitude, guarda simetria com o caso concreto, tem um interesse para o projeto muito grande, e aí esse prestígio dado. Porque um país com as extensões, com a extensão territorial como o Brasil, e o número, 72 tribunais, contando os tribunais do trabalho, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, é muito tribunal. Se nós não prestigiarmos a unificação das decisões, ou seja, a interpretação e aplicação uniforme do direito, realmente haverá uma insegurança jurídica a conspirar contra toda a sociedade. Por isso que a lei hoje prestigia a uniformização da jurisprudência. Artigos 520 ao 522. O artigo 945 traz um dispositivo fenomenal. É o mais importante do ponto de vista da confiança que o advogado tem que ter na legislação. Na hipótese, com outras palavras, na hipótese de ser negado seguimento ao recurso por alguma falha, tem que abrir vista primeiro para a parte regularizar. Ou seja, nós não vamos mais ser surpreendidos com aquela deslealdade, como eu estava dizendo, que é o tal da jurisprudência defensiva. Ah, está faltando essa peça, um abraço, perdeu o recurso. Não, tem que abrir vista. Eu faço questão de ler. Esse é um dispositivo que é moldado para o profissional. Tem uma sensibilidade esse dispositivo espetacular. 945. Peço licença para os senhores para passar aqui os olhos. Parágrafo único. O 945 prevê a atividade do relator, como órgão preparador do recurso. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente. Não é poderá conceder, é concederá o prazo de 5 dias para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Esse dispositivo aqui dá vontade de beijar quem elaborou. Não, porque era tudo isso que nós precisávamos desse dispositivo. Quer dizer, isso traz uma tranquilidade para nós não somos só aquele solapado, não é? Está lá a jurisprudência defensiva, lembra a época do carimbo no agravo? O carimbo não está legível, gente, como é que pode? O cara é ministro, está lá. Não, mas a jurisprudência é defensiva, é o ônus da parte verificar se o carimbo está legível na hora que ele faz o trabalho. Hoje não tem mais isso, porque o agravo é processado nos próprios autos. Mas não pode, o número do processo não está na guia. Quer dizer, eu vivo falando isso para aluno, dá mais trabalho do que fazer o próprio recurso atentar para essa decoração, né, esses requisitos de ornamento recursal. Esse dispositivo acaba tendo uma utilidade para o advogado, quer dizer, é um dispositivo feito para o advogado, porque todo mundo pode errar, eventual equívoco, você tem um prazo de 5 dias para consertar lá, sem prejudicar o direito da parte, o que é o mais importante. Quer dizer, o processo não pode deixar de ser julgado mérito por uma questão de perfumaria, uma questão formal. Não é possível isso no mundo moderno. Na ciência processual, todo mundo sabe hoje que o processo é instrumento, o princípio da instrumentalidade, né, das formas. Quer dizer, isso hoje é assim,
do conhecimento, não é novidade para ninguém, do conhecimento geral. Chega no tribunal, eles dão preferência, quer dizer, a formalidade em detrimento da justiça, em detrimento do direito. Não é possível. O artigo 950, e aqui nós já estamos, como vocês estão vendo, na parte recursal, cabe sustentação oral no agravo interno que nega seguimento à apelação. Porque qual é o problema que nós temos hoje, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça? Todo mundo sabe que cabe sustentação, por exemplo, no recurso especial. Se o recurso especial, com base no 557, é indeferido liminarmente, você pode entrar com agravo regimental e não cabe sustentação oral. Então, essa regra é importante porque cabe sustentação oral no agravo interno que contra a decisão que nega seguimento à apelação. E isso vai acontecer também no STJ. O 950, que é o mesmo dispositivo que está tratando da sustentação oral, prevê a sustentação oral por videoconferência. Então você está lá em Ribeirão Preto, tem lá na OAB, pode ser até no seu escritório, mas você tem a aparelhagem lá, você faz a sustentação oral de Ribeirão Preto. Como o juiz não presta atenção, tanto faz você estar presente como estar longe, isso não... Nem todos, é claro. Quando a gente generaliza, sempre corre o risco de fazer injustiça. Não é? Nem todos. Os julgamentos hoje são, aqui em São Paulo, monocráticos, como os senhores sabem. E, finalmente, para também não ficar, isso aqui é um primeiro contato para alguns, outros já examinaram e tal. O 955, bom, em primeiro lugar, estão abolidos os embargos infringentes, os famosos embargos infringentes. Não tem embargo infringente no processo civil, pela legislação projetada. Mas o 955 prevê que se a sentença tiver sido modificada por 2-1, suspende o julgamento, na outra sessão chama mais um. Não processa mais, abre vista para o subsequente. Se for 3-1, acaba. Se empatar 2-2, abre vista para mais um. Entenderam como é? Ou seja, para alterar a sentença, você precisa de mais, você precisa de 3-1 e não mais 2-1. São 3 que continuam julgando. A sentença é de improcedência. Vem para o tribunal, os 3 mantêm a improcedência e acabou. Se 2 derem provimento e um não, você automaticamente, ao invés de processar, embargos infringentes e tal, você convida... as velhas ordenações do reino são assim, você traz mais um. Se ele também acompanhar os 2, tole torqueste, acabou o julgamento. Se porventura necessitar de mais um voto, porque está 2-2, vai na sequência, na mesma coisa. Eram 5 mesmo que julgariam os embargos infringentes. Só que você não precisa mais parar tudo, processar, demora 1 ano essa brincadeira. E nesse caso demora no máximo mais 15, 20 dias. Quer ver? 955. Doutor Lucena, estou terminando aqui. Muitos querem ver o César cego ainda. 955. Quando o resultado da apelação não for unânime, a redação está ruim aqui, for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores a serem convocados nos termos previamente definidos no regimento interno e tal. Então vai na sequência, tá certo?